Boa noite, pessoal da sala 7. Espero que estejam todos bem, se cuidando diante desse cenário atípico em que estamos vivendo, mas a gente não vai deixar o nosso conteúdo parado, nem tampouco a qualidade das nossas aulas caírem. A gente está adotando esse formato de gravar os vídeos e postar para que vocês possam ver e rever a qualquer momento, bem como não é interessante vocês estarem só olhando para a minha cara. Eu queria que vocês olhassem muito mais para o conteúdo do que simplesmente para a minha cara. Vocês não estão ganhando nada com isso. Brincadeiras à parte, o nosso conteúdo hoje vai ser a correção do exercício que vocês postaram para mim semana passada. Nós recebemos 44 respostas, certo? Como forma de tanto de presença como de participação. A lista de presença eu mandei o de hoje, eu mandei o link no WhatsApp para vocês preencherem, e aí eu vou acompanhar pela quantidade de acessos, então não adianta ludibriar, preencher a lista e não assistir a aula. A gente tem como monitorar isso, eu peço a compreensão de vocês, e também peço um feedback. A gente está adotando esse formato de vídeo com as outras turmas, vem tendo um retorno extremamente positivo. Queria saber da parte de vocês se esse formato vai ser válido ao final do nosso encontro hoje. Então, a gente vai fazer uma revisão geral e corrigir o exercício da semana passada, beleza? Então, só para a gente dar uma contextualizada, a gente vem aí com o conceito de tributo. E aí a gente marcou algumas palavras aí em evidência que justamente absorve a ideia que a gente quer. O conceito de tributo está atrelado à prestação pecuniária compulsória em moeda cujo valor nela se possa exprimir que não constitua sanção de ato ilícito. Ou seja, prestação pecuniária paga em dinheiro, paga em moeda, compulsória porque você é obrigado a pagar. Raras são as exceções por isenção, por imunidade, são outros fatos que a gente vai ver lá na frente. Todo mundo é obrigado a pagar tributo hoje. Então, além de ser pago em dinheiro, é obrigatório que os contribuintes arquem com isso. E que não constitua sanção de ato ilícito. O que significa isso? Que qualquer pagamento decorrente de penalidade ou de infração legal, como por exemplo multa de trânsito, multa por entrega no atraso de qualquer tipo de declaração, multa por ter pago um IPTU em atraso, qualquer multa decorrente de descumprimento de lei ou perca de prazo, não é considerado tributo, é considerado penalidade. Penalidade não é considerada, não tem natureza tributária, tem natureza punitiva, de descumprimento. É isso que eu quero que fique claro na cabeça de cada um de vocês. A gente mais uma vez está retornando aqui o conceito de tributo, porque lá atrás, a gente fez o comparativo. Tributo é uma coisa, imposto é outra. A gente acha que tributo e imposto é a mesma coisa, quando não é. O imposto é apenas uma das 5 modalidades que existem na legislação de tributo. Então, os impostos eles têm natureza arrecadatória para a União, Estados e municípios. Podem ser cobrados por patrimônio, renda, movimentação financeira, posse de imóvel, posse de veículos e assim sucessivamente. Então, são situações previstas na Constituição Federal que prevêem de forma estadual, municipal ou federal o pagamento de impostos. Então, eles não têm vinculação, é simplesmente arrecadar para manter as máquinas públicas estaduais, federais e municipais. As taxas, a gente fala de serviço público divisível a todos os contribuintes. São serviços públicos como iluminação pública, coleta de lixo, a taxa de esgoto. Então, são serviços que são colocados à disposição da população que podem ser pagos através de divisão entre todos os contribuintes. Então, a gente deu um exemplo da taxa de iluminação pública. Mesmo que seu imóvel esteja fechado, se tiver ligação de energia, é devido que você pague a taxa de iluminação pública. Você optou por esse serviço de ter energia elétrica dentro da sua casa. Se você tem ligação de água, vai pagar a taxa de esgoto. Então, é um tipo de serviço que está à sua disposição, você optou e por optar, você vai ter que pagar como qualquer contribuinte. A contribuição de melhoria é a valorização imobiliária decorrente de obra pública. Então, é a valorização em N vezes do seu imóvel decorrente de uma pavimentação, decorrente de uma escola pública, decorrente de uma praça. Qualquer obra pública que valorize seu imóvel é devido que o ente tributante cobre esse tipo de tributo com o chamado de contribuição de melhoria.
O empréstimo compulsório ou contribuição compulsória, ele é acionado em caso de calamidade pública ou eminência de guerra. Então, é uma situação hoje que nós estamos vivendo com essa pandemia. O governo decretou calamidade pública até 31 de dezembro e ele poderia cobrar tributo se não tivesse por onde arrecadar para poder financiar os custos dessa pandemia. Então, é uma situação prevista na Constituição Federal. Diferentemente de todas as espécies tributárias, a gente já conversou isso em sala de aula, o empréstimo ou contribuição compulsória, ele é retornável em dinheiro para o contribuinte. É o governo federal pedindo dinheiro emprestado ao contribuinte para financiar uma calamidade pública ou uma guerra e, no momento de estabilidade econômica, esse tributo volta para o contribuinte em dinheiro. Tá certo? Ele é restituível, como o próprio nome diz, empréstimo compulsório. Você está emprestando de forma obrigatória, compulsório significa obrigatório, e ao mesmo tempo, em caso de estabilidade, esse valor vai voltar para você em dinheiro. E as contribuições especiais ou parafiscais, elas têm destinação específica. Então, se eu estou contribuindo com o INSS, vai para a manutenção da Seguridade Social e a garantia das aposentadorias. Se eu estou pagando a anuidade do meu conselho, vai para a manutenção da minha categoria profissional e fiscalização das atividades do meu órgão. Então, tudo que você paga de contribuição especial é para a manutenção específica daquilo com o qual você está contribuindo. Então, as espécies de tributos, a gente já trabalhou mais detalhado em sala de aula, só dando uma revisão geral, são essas que a gente tem hoje dentro da Constituição Federal. Então, nossas leis maiores são a Constituição Federal, o Código Tributário Nacional e depois vem aí as leis ordinárias, leis complementares, decretos e assim sucessivamente. A gente está passando por uma grande mudança temporária em termos de tributos por conta dessa pandemia, tributos que foram suspensos à cobrança, tributos que foram zerados durante 90 dias, mas tudo em caráter temporário. A gente está falando aqui do sistema tributário normal, né? A gente está passando por um momento atípico de suspensão, de postergação, mas isso é decorrente da situação de calamidade pública com a qual nós vivemos. Dentro dos impostos, nós temos a subdivisão em federal, estadual e municipal, tá certo? Então, a União tem os tributos de sua competência, os estados e os municípios e assim sucessivamente. Legislação federal dos tributos federais é única, então existe uma legislação só uniformizada. Os principais impostos federais previstos tanto na Constituição Federal como no Código Tributário Nacional, o imposto sobre a importação de produtos estrangeiros, ou seja, a entrada de produtos fabricados fora do país em território brasileiro. Então, é o fato gerador do imposto de importação. O contrário, que é a saída por meio terrestre, marítimo ou aéreo de produtos nacionais para o exterior, é devido ao pagamento do imposto sobre exportação. Então, da mesma forma como entram produtos do exterior no país, importação, a saída de produtos brasileiros para o exterior é devido ao pagamento do imposto sobre exportação. O imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza é uma legislação extremamente cruel e fechada, pega incidência em cima de quase tudo. Renda e proventos de qualquer natureza. Renda é o produto do capital ou do trabalho ou da combinação de ambos. Produto do capital, o crescimento de patrimônio, valorização de imóvel, crescimento de rendimento de aplicações financeiras. Qualquer acréscimo de patrimônio é considerado renda. E o produto do trabalho, seu rendimento do trabalho, sua consultoria, prolabore e assim sucessivamente. Qualquer ganho decorrente do seu trabalho é devido ao imposto de renda. É uma legislação extremamente, com pouquíssimas brechas, uma legislação extremamente fechada. Imposto sobre produtos industrializados, é o nosso próximo item de tributos. Quando a gente terminar ICMS, essa revisão, semana que vem nós vamos começar a conversar sobre IPI. O IPI são várias matérias-primas ou a combinação de vários itens que viram um produto final. Então a gente tem transformação, beneficiamento, tem outras etapas que a gente considera industrialização. E dentro dessa etapa, que é o conceito de industrialização, é devido ao pagamento do IPI.
O imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativo a títulos e valores imobiliários, ou simplesmente imposto sobre operações financeiras, o nosso IOF. Ele é devido no ato de qualquer concessão de operação de crédito, operações de câmbio, operações de seguro. Então, toda a apólice de seguro, vocês podem ver que tem lá IOF. Se você compra moeda estrangeira, paga IOF. Se você faz qualquer operação de crédito, nós já conversamos em sala de aula, também você paga IOF. E aí, semana passada, foi editado um decreto do governo federal que esse IOF, ele, durante esse período da pandemia, de 3 de abril a 3 de julho, ele está com uma alíquota zero. Então, quem contrair qualquer operação de crédito nesse período de 3 de abril a 3 de julho vai pagar zero de IOF. Isso é uma prerrogativa de renúncia fiscal devido à situação econômica delicada que nós vivemos. Então, o governo federal editou um decreto e aí dentro desses próximos 90 dias, qualquer operação de crédito que for feita no mercado financeiro está com esse IOF zerado. Lembrando que para operações de crédito, o IOF ele é cobrado a 0,38% sobre o que você pega emprestado, mais 3% ao ano se for pessoa física e 1,5% ao ano se for pessoa jurídica. Então, esses valores, por enquanto, tanto a nível de empréstimo, financiamento, desconto de títulos, cheque especial, conta garantida, todos esses valores hoje estão com alíquota zero até 3 de julho. Isso foi um decreto do governo federal que zerou essas alíquotas temporariamente durante esse período aí de pandemia. O imposto territorial rural, então, a partir de X hectares, a partir de, se não me engano, 50 hectares, você paga o ITR em cima da sua zona rural, né, da sua propriedade rural, perdão, e também um tributo devido da União. E nós temos aí o imposto sobre grandes fortunas, ou IGF, né? Ele está previsto na Constituição Federal e no Código Tributário, mas ele ainda não tem uma lei ordinária que o regulamente, então ele ainda não é cobrado. Então depende de aprovação do Congresso para que ele seja instituído. Estima-se que se fosse cobrado apenas dos bilionários, a arrecadação tributária do IGF geraria em torno de 200 bilhões aos cofres públicos, mas é aquela questão, tem que passar na Câmara, tem que passar no Senado e ter a sanção presidencial. Está um pouco difícil disso entrar agora. Então, mas é um imposto sobre grandes fortunas. A gente tem um Congresso formado, a grande maioria por representantes de alto poder aquisitivo e às vezes é complicado eles legislarem contra si mesmo. Então a gente tem esse imposto de grandes fortunas aí, é um tributo cobrável, mas ainda não está sendo instituído por ausência de lei que o regulamente. Primeira coisa, definir o que é uma grande fortuna. A alíquota é fixa, é progressiva, então falta isso no meio do caminho para instituir o IGF. Descendo para a esfera estadual, nós temos os estados são livres para regular os seus tributos, e aí o mesmo tipo de tributo podemos ter 27 legislações diferentes, considerando os 26 estados e o Distrito Federal. Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadoria, prestação de serviço de transporte intermunicipal, interestadual e de comunicação. O ICMS é o foco que nós trabalhamos as últimas 3 semanas. Então, é a maior fonte de arrecadação dos estados. Os estados têm a sua alíquota interna e as suas alíquotas externas de acordo com cada estado. Existe também as alíquotas através de Simples Nacional e através de substituição tributária, que vai ser o conteúdo da nossa próxima aula, mas as alíquotas gerais elas são internas e externas. Então, circulou mercadoria, transporte de carga de pessoas interestadual ou intermunicipal, serviços de comunicação, combustível e energia elétrica, incidiu o ICMS. Imposto sobre a propriedade de veículos automotores, IPVA, o simples fato de possuir um veículo legalizado e em circulação é incidente para o IPVA. Na Paraíba, a gente está com um calendário ativo, nós estamos no mês de abril, então quem tiver a placa final 4 pode pagar até 30 de abril com 10% de desconto. O IPVA hoje é 2,5%, na Paraíba é 2,5% do valor do veículo, do valor de FIP, ou seja, o valor de mercado do veículo.
e é uma das menores alíquotas que a gente tem no Nordeste. Dentro da Paraíba, a gente pratica hoje, em termos de PVA, uma das menores alíquotas da nossa região. Outros estados aí praticam 3, 3,5%, então tem muita gente que às vezes vem até emplacar no nosso estado por conta disso, por conta dessa prerrogativa de benefício fiscal. O imposto sobre transmissão de causa-mortes e doações de qualquer bem e direito, ou o nosso famoso ITC-MD, é o tipo de contribuição devido ao Estado, oriundo de recebimento de bens por herança ou por doação. Pode ser bens móveis ou imóveis. Doação é um dos poucos itens que é isento de imposto de renda. Mas vocês pensaram que ia ficar zerado de qualquer outro tipo de tributo? Não. A legislação estadual instituiu que sobre doação e ganhos de bens decorrentes de herança é devido você pagar esse camarada aí, ITCMD. A alíquota geral varia de 2% a 4% de acordo com cada estado, tá certo? Descendo para a legislação municipal, tá certo? Nós temos aí os 3 grandes tributos municipais. Cada município pode fixar sua lei, diminuir a alíquota, não pode passar da alíquota máxima da Constituição Federal ou do Código Tributário Nacional. Mas praticar alíquotas diferenciadas de acordo com algum item, isso é possível. Então nós temos o IPTU, que é o Imposto sobre a Propriedade, sobre a propriedade predial e territorial urbana, imóveis em zona rural, perdão. Imóveis em zona rural é devido ao ITR, que é um tributo da União, mas imóveis em zona urbana a gente paga o IPTU. Então, é uma alíquota que a gente paga sobre o valor do nosso imóvel com base na localização e no preço do metro quadrado da nossa região. Então, quanto mais nobre for uma região, imóveis de mesma área, a tendência é que a região mais nobre pague maior volume de IPTU pela questão do seu metro quadrado. São estudos técnicos e permitidos pela legislação. O imposto sobre a transmissão de bens intervivos transmissão intervivos de bens e imóveis e direitos reais a eles relativos, ou ITBI, ou seja, ele é o contrário do ITCMD. Se você está ganhando um bem de herança, ou seja, de quem morreu, paga o ITCMD. Se essa transmissão de bens é entre duas pessoas vivas, civilmente falando, a gente paga o ITBI, mas não deixa de pagar na transmissão de bens e direitos. E o imposto sobre serviços, que também será visto na nossa disciplina, que é regulamentado pela Lei Complementar 116/03, que é o imposto sobre serviços de qualquer natureza, ISSQN ou simplesmente ISS. Então, a gente está falando de ICMS, que é a circulação de mercadorias e alguns tipos de serviços. E somente sobre serviços, é das prefeituras, é devido o pagamento do ISS. Tá claro aí, pessoal? Então, isso é uma pincelada rápida sobre todas as espécies tributárias e a segmentação entre estadual e municipal, estadual, federal e municipal sobre nossos tipos de impostos. Então, esse é um aparato geral sobre essa questão tributária. A gente ainda tem 3 situações que representam não pagamento tributário, que são a imunidade, a isenção e a não incidência. E aí a gente colocou de onde vem embasado essas questões. A imunidade, ela está prevista no artigo 9 do Código Tributário Nacional ou no artigo 150 da Constituição Federal, que diz que é vedado à União, estados ou municípios cobrar imposto sobre patrimônio, renda ou serviços um dos outros, ou seja, a transferência, o ganho de receita da União com o Estado, do Estado com o município, esse tipo de repasse, não pode se cobrar tributo sobre isso. Os templos de qualquer culto, qualquer religião, qualquer lugar de propagação religiosa é imune do pagamento de imposto. O patrimônio, renda ou serviços de partidos políticos, instituições de educação ou de assistência social, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos. Então, esse tipo de instituição também não pode ter imposto cobrado sobre elas. E o papel destinado exclusivamente à impressão de jornais, periódicos e livros. Então, o papel não é tributado por força da imunidade, prevista na nossa lei maior, lá de 88, que é a nossa
Constituição Federal, beleza? Então, imunidade está sempre ligada à vedação constitucional. A não incidência corresponde aos fatos ou atos que não estão constantes na lei para dar nascimento à obrigação tributária. Então, se tiver um imposto sobre queda de caneta, caiu caneta, paguei tributo. Mas se não tiver na legislação que o fato de cair uma caneta não é devido pagar tributo, é o que a gente chama de não incidência. Ou seja, o que a lei não está dizendo, ou seja, aquele tipo de ato ou ação que está oculto na lei ou que não está previsto, é o que a gente chama de não incidência. Então, é o tipo de ação, ou tipo de ganho, ou tipo de receita, ou tipo de renda, que não está previsto de ser cobrado por força de lei. Não é diferente. A Constituição diz, ó, não cobre sobre isso. Aí eu chego agora para a legislação do ISS. É um imposto sobre serviço. Lá vai dar um leque de N serviços que podem ser tributados. Mas vai ter um serviço ou outro que está fora da legislação. Então, sobre esse serviço não incide ISS, porque não está na lei geral dos serviços. Então, a não incidência é isso. É uma determinada situação tributária que é cobrada, mas aquela atividade ou situação não está prevista na legislação. E a isenção é uma situação em que há tributação ao fato gerador, mas que por algum tipo de renúncia, benefício ou classificação como baixa renda, a base de cálculo fica zerada, que é o caso da isenção. Então, a isenção mais clássica que nós temos hoje, para quem ganha abaixo de R$ 1.903,98, você é isento do pagamento de imposto de renda. Você tem produto do capital ou do trabalho, ou seja, você está na contribuição do imposto de renda, mas por uma força de legislação, por benefício ou qualquer outra coisa do tipo, para esse tipo de pessoa que ganha hoje pouco menos de 2 salários mínimos, você tem a prerrogativa de ser zerado no pagamento de imposto de renda. Então a isenção ela é diferente da não incidência. A não incidência é aquela atividade que não está prevista naquela legislação daquele tributo específico. Na isenção, a atividade está prevista, mas por algum benefício fiscal, por algum enquadramento social, essa base de cálculo é zerada. Então, qualquer coisa multiplicada por zero vai dar zero. Então, a isenção ela se difere da não incidência por isso. Espero que esteja claro e, à medida que forem aparecendo as dúvidas, vocês podem colocar tanto nos comentários desse vídeo, como também à disposição lá do nosso grupo da turma no WhatsApp. Beleza, pessoal? Pegando um pouquinho do ICMS, que foi o que nós vimos nas últimas 3 semanas, ele é um imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, transporte intermunicipal e interestadual e serviços de comunicação. Então, existem uma série de itens aí que incidem ICMS, mas os principais estão elencados aí. Operações relativas à circulação de mercadorias, prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, prestações onerosas de serviços de comunicação por qualquer meio, inclusive geração, emissão, recepção, transmissão, retransmissão e repetição e ampliação de qualquer natureza, ou seja, sinal televisivo, radiofônico, de internet. Então, qualquer tipo de reprodução de sinal de comunicação é considerado fato gerador do ICMS. A entrada no território do Estado destinatário de petróleo, lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos e dele derivados, e de energia elétrica. Então, são 2 fontes de alta arrecadação de ICMS, energia elétrica e combustíveis. São praticamente 2 itens que são essenciais no nosso dia a dia, então é uma arrecadação extremamente pesada de ICMS em cima desses tipos de serviços, dessas situações, perdão. O ICMS ele tem 2 características, é um tributo estadual que tem 2 características, a não cumulatividade. É o direito de creditar-se do imposto anteriormente cobrado em operações que tenham resultado a entrada de mercadorias ou incidência do ICMS. Basicamente, é você poder abater o imposto da compra na etapa seguinte, que é a venda. Então, para evitar essa cadeia de cobrir 17 desse cara, 17 do outro, 17 do outro, 17 do comerciante, 17 do consumidor final, a legislação permite que você compense o tributo embutido na compra no pagamento do tributo da venda. Então, por isso que ele tem essa característica de não cumulativo. A mesma coisa vai acontecer com o IPI, que é o que vocês vão ver quando a gente entrar nesse tipo de tributo. E a seletividade. Quanto mais supérfluo for um bem, maior tende a ser a sua alíquota. Então, a legislação hoje para perfumes, munições, bebidas alcoólicas e cigarros
Se a gente tem na Paraíba uma alíquota interna de 18%, para estes itens podem chegar até 25%, porque são itens que não são considerados essenciais à vida, são itens considerados supérfluos. E itens supérfluos, a própria legislação permite que se pratique alíquotas diferenciadas, beleza? Então, não cumulatividade, o imposto da compra compensar na venda, ser abatido do imposto da venda no recolhimento final, e seletividade está ligado à essencialidade de um determinado item. Quanto mais essencial, menor a sua alíquota, quanto mais supérfluo, maior a sua alíquota. Então, essas são as características do ICMS. Entrando no nosso exercício, que vai fazer um aparato geral de todos esses breves comentários que eu estou fazendo aqui e repassando para vocês, nós temos a seguinte situação. Questão 1. Dentre as espécies tributárias conhecidas, qual a que se trata do conceito de serviço público divisível? Nós temos as opções imposto, taxa, contribuição de melhoria e contribuição especial. Imposto não está ligado a isso. Contribuição de melhoria é valorização imobiliária decorrente de obra pública, nós já vimos lá atrás. Contribuição social são contribuições para a manutenção da seguridade social ou de categorias profissionais. Então, o que vai se encaixar naturalmente é o item B, que é a taxa. Serviço público divisível. Um serviço público que é colocado à disposição da população e aí todo mundo vai pagar pela manutenção desse serviço. Taxa de esgoto, energia elétrica, taxas da junta comercial, taxas aduaneiras, taxa de iluminação pública e assim sucessivamente. Então são serviços públicos colocados à sua disposição. Se você quiser usar, você vai pagar por ele. Item 2. No atual cenário de pandemia e a consequente recomendação de quarentena ou isolamento social, qual é o tipo de tributo que pode ser acionado? A resposta letra A, empréstimo compulsório. Indo lá para o artigo 15 do nosso Código Tributário Nacional, para deixar essa situação mais clara na cabeça de vocês, nós temos que somente a União, nos seguintes casos excepcionais, podem instituir empréstimos compulsórios. Guerra externa ou sua eminência, ou a ameaça de ter uma guerra. Calamidade pública que exige auxílio federal e impossível de se atender com os recursos orçamentários disponíveis. A gente tem um país com um rombo fiscal de aproximadamente 139 bilhões, dados de 2019. A perspectiva de rombo pode chegar a 250 a 300 bilhões esse ano de 2020. E aí, se fosse um tipo de situação que ainda assim, diante desse rombo fiscal que nós temos, o contribuinte financiasse a calamidade pública, seria por meio de empréstimo compulsório. Então está previsto no artigo 15 do Código Tributário Nacional. Item 3. O Conselho Regional de Contabilidade utilizou parte das arrecadações com anuidades para construir uma sede social em área nobre para melhor atender os contabilistas. Qual o tipo de tributo envolvido na arrecadação? Eu coloquei área nobre, construção de sede, só para causar uma confusão na cabeça de vocês. Mas quando a gente falou Conselho Regional de Contabilidade e anuidade, é órgão de classe. Órgão de classe, contribuição especial ou parafiscal. Não tem erro, tá certo? Então, alternativa B nesse item 3, beleza, pessoal? Item 4. Considerando a sequência de impostos a seguir: IPI, IPTU, IPVA, ITBI, IR e IOF. Quantos tributos são de natureza estadual? Nós acabamos de revisar todos eles em lâminas atrás. Então, IPI é federal, IPTU é municipal, IPVA, propriedade de veículo automotor, estadual, ITBI, municipal, IR federal e IOF federal. Então, desses 6 impostos, nós temos apenas um estadual, que é o IPVA, e é o que está marcado aí na cor azul para vocês. Então, alternativa A, beleza? Item 5. Item 5 foi uma das questões abertas, mas eu vi que teve um acerto de em torno de 60%, mas ainda muita gente, digamos assim, se confundiu um pouquinho. Mas eu acredito que com essa breve revisão que a gente está fazendo nesse vídeo, as coisas fiquem mais claras. Então, são 3 situações, e nessas 3 situações você vai dizer o principal tipo de imposto envolvido. Então,
Primeira questão. Pela posse do veículo foi cobrada a alíquota de 3%. Imposto sobre a propriedade de veículos. É o que, minha gente? IPVA. Imposto sobre a propriedade de veículo automotor. Então, é um imposto estadual. Segunda situação. Pela posse de imóvel em zona rural. A gente tem na zona urbana IPTU, que é do município. Na zona rural ITR, que é federal. Então, seria o ITR, esse item 2. E o item 3, o IOF, ou seja, no ato da liberação de uma operação de crédito, imposto sobre operações financeiras, foi cobrada a alíquota de 0,38 mais 0,0082% ao dia. São alíquotas reais, viu? Estão suspensas por 90 dias, a gente conversou lá atrás, mas são alíquotas reais. Então, nessa terceira situação, é o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. O fato de ter contraído uma operação de crédito já é devido de você pagar o IOF. Beleza? Esclarecido esse item 5? Espero que sim. O item 6. A não cobrança de tributos sobre templos de qualquer culto é fruto de qual situação? Isenção, não incidência, alíquota zero ou imunidade. A gente viu que templos de qualquer culto está previsto no artigo 150 da Constituição Federal ou artigo 9 do Código Tributário Nacional. Então, é imunidade, ou seja, por força de Constituição, não pode ser cobrado imposto sobre renda e patrimônio de templos de qualquer culto, igrejas ou templos de propagação de qualquer natureza religiosa. Então, item D. O item 7. Pela atual tabela mensal do Imposto de Renda Pessoa Física, os rendimentos abaixo de R$ 1.903,98 não são tributados. Em qual situação esse fato se encaixa? Imposto de renda. Produto do capital ou do trabalho. Eu tive renda. Opa, já sou contribuinte no imposto de renda. Mas ganho abaixo de R$ 1.903,98. Então, eu estou encaixado na prerrogativa de isenção. Então, item B de bola. Questão 8. Qual o imposto, embora existente na Constituição Federal, ainda não é cobrado por falta de previsão legal específica? Licença, pessoal. O imposto sobre grandes fortunas, a letra A. O ITR tem legislação, o IOF tem legislação, o IPI tem legislação. O imposto de grandes fortunas está previsto na Constituição Federal, no Código Tributário Nacional, mas não tem uma lei maior que o regulamente, em termos de contribuintes, alíquotas, base de cálculo, esse tipo de coisa. Então, se não é instituído, não é cobrado. Então, alternativa A. Qual das atividades abaixo não é incidente do ICMS? Letra A. Transmissão de sinal de telefonia fixa. É comunicação. Comunicação é incidente do ICMS. Letra B. Transporte de passageiros dentro do mesmo município. A gente viu que fato gerador do ICMS é transporte intermunicipal e interestadual de passageiros ou mercadorias. Então, transporte de passageiros dentro do mesmo município é fato gerador do ISS, que é Imposto sobre Serviços. Então, a nossa resposta nessa questão é o item B. Revenda de combustíveis, claríssimo. E sinal de rádio, ou seja, qualquer sinal de comunicação. Então, o A, o C e o D são fatos incidentes do ICMS. A questão pede exatamente quem não é incidente do ICMS. Então, transporte de passageiros dentro do mesmo município. Letra B de bola. Esclarecido? Item 10. Considerando uma compra de mercadorias por R$ 50 mil mais 10% de frete e que tal compra foi originária do Paraná com destino à Paraíba, qual o valor do ICMS nessa compra? Eu não coloquei, mas nas questões de prova a gente sempre já deixa a alíquota pronta. No caso de compra no Sul e Sudeste com destino à Paraíba, a alíquota é 7%. Então, o Paraná, região Sul, vendeu 50 mil em mercadorias, mais 10% de frete para a Paraíba. Então, é 7% de ICMS. A gente viu em sala de aula que sobre o ICMS incide o valor da mercadoria, mais IPI, mais seguro, mais frete. Essa é a base de cálculo, que é o total da nota fiscal. Então, sobre essa somatória de coisas, é que vai incidir a base de cálculo do ICMS. Então, foi comprado 50 mil em mercadorias. O slide aqui está com um zero a menos, aí eu peço desculpa a vocês, mas valor da mercadoria 50 mil, valor do frete 5 mil, total da nota 55 mil. Na hora de colar aqui do Excel foi com um zero a menos, e aí a vírgula puxou
para a esquerda. Peço até desculpa a vocês, mas valor da mercadoria 50 mil, valor do frete 5 mil, valor de nota 55 mil. O ICMS equivale a 55 mil vezes 7%, que dá 3.850. Deixa eu ajeitar logo aqui. Deixa eu ajeitar logo aqui que a gente já corrige do jeito certo. 55 mil. 55 mil. Pronto, agora sim, agora tá ok. Então, 50 mil de mercadoria, 5 mil de frete, 55 mil total da nota. O ICMS 7%, compra no Sul feita para Paraíba, aquela tabelinha que a gente aplicou em sala de aula, dá 3.850, alternativa B de bola. Item 11. O ICMS da compra deve ser abatido do ICMS da venda. Qual o princípio tributário envolvido nessa situação? Recuperabilidade de tributo. Recuperabilidade é o que a gente chama de não cumulatividade, item C de casa. Essa questão foi acertada por 75% da turma, então o conceito está bem absorvido. Item 12. A alíquota interna do ICMS para bebidas alcoólicas é de 25%, enquanto que para itens da cesta básica é de 18%. Que princípio está envolvido nessa situação? Quanto mais essencial for um item, menor sua alíquota, quanto mais supérfluo, maior sua alíquota. Seletividade, letra A, beleza? As questões 13, 14 e 15 são de cálculos que a gente pediu para que vocês desenvolvessem. Eu fiz uma correção meio padrão de acordo com os modelos que a gente aplicou em sala de aula, mas está bem didático, tá certo? Questão 13. Considere uma compra de mercadorias de 50 mil reais, originária de Pernambuco com destino à Paraíba. Essas mercadorias foram todas vendidas dentro da Paraíba por 80 mil. Eu quero o lucro bruto e o valor da diferença do ICMS a recolher, desenvolver cálculos. A 13 e a 14 são situações onde eu comprei mercadoria e vendi todas elas, ou seja, tudo que eu comprei eu vendi, não há sobra de estoque. Então o cálculo é bem mais direto. Vamos ver. Primeira coisa, origem Pernambuco, destino Paraíba, 12% de ICMS, aquela tabelinha de conversão. Não se preocupem, geralmente provas a gente já dá essas alíquotas. Primeira coisa que a gente tem, separar o ICMS das compras. Valor da compra, 50 mil reais, está aqui na questão. ICMS 12%, 12% de 50 mil dá 6 mil reais. Então vamos destacar o ICMS das compras e apurar o valor das compras líquidas. 50 mil, que foi o valor da compra, menos 6 mil, que foi o ICMS, dá 44 mil. Como eu vendi tudo que eu comprei, então esse valor líquido de ICMS é o nosso custo. Então já vai lá para a nossa DRE. Nas vendas, nós temos 80 mil, a questão deu aqui, ó, tudo foi vendido por 80 mil dentro da Paraíba. Então a alíquota interna é 18%, perdão, deixa eu só ajeitar aqui. Item... alíquota de 18%. Então, aqui vai dar 6.400. 14.400. Deixa eu só ver aqui. 80 mil. 80 mil vezes 0,18. 14.400. 14.400 menos 80 mil dá 65.600. Então, nós temos aqui, tá certo? Nós temos aqui essa situação. ICMS sobre vendas. 18% de 80 mil dá 14.400. Vendas líquidas, então dá 65.600. Vamos ajeitar aqui na questão 13. R$ 14.400 menos 6 mil
dá 8.400. Então, nós temos 14.400 do valor do ICMS da venda, ou seja, 18% de 80 mil, menos 6 mil que foi o imposto da compra, 12% lá de 50 mil, 8.400. E nós temos aí a questão da apuração do lucro bruto, 65.600. 65.600 menos 44 mil vai dar 21.600, ou seja, a receita líquida de vendas menos o custo de mercadoria vendida, beleza? Então, nós temos aí no meio do caminho essa situação no item 13, certo? Nós temos 50 mil da compra e 80 mil da venda, considerando que tudo que a gente comprou, a gente vendeu, certo? Então, nós temos aí a situação de apurar tanto a diferença do ICMS, como também a questão de apurar o lucro bruto. E a questão 14, ela vai fazer a mesma pegada, certo? Deixa eu só colocar.